nossa aula hoje, a nossa pregação hoje, está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 19. Assim diz a palavra do nosso Deus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Senhor, nos abençoe na leitura e no entendimento da Tua Palavra. Que possamos compreender, ó Pai, o que o Senhor quer de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantas foram as ocasiões em que pensamos que Deus estava contra nós? Quantas foram as circunstâncias que olhamos e percebemos as dificuldades que enfrentamos e não sabemos a resposta a dar, seja para o mundo, seja para nós mesmos, em relação ao que sofremos? Olhamos para as promessas de Deus, olhamos para os Salmos, olhamos para o próprio Evangelho, que diz que há prosperidade naquele que é fiel a Deus, e olhamos para a nossa vida hoje, em relação a todos os problemas, as injustiças, as injúrias que acontecem à volta, e a gente começa a questionar até onde essa palavra do Senhor é verdade. Se sofremos tanto, se há tanta dificuldade, se há tanta angústia. Mas aí eu volto àquela pergunta de Isaías que nós lemos no início do culto. Quem creu na nossa pregação? Será que vocês ouviram a pregação que foi feita a vocês? Será que eu ouvi essa pregação? Será que realmente ela está arraigada em nosso coração ao ponto de entendermos quem somos e como agir? A carta de Pedro vem para uma comunidade que sofria absurdos no mundo que era injusto com aquele povo. Cidadãos que cumpriam os seus papéis, os seus deveres, pagavam seus impostos, eram trabalhadores, mas porque criam em Jesus Cristo como Senhor e não em César, ou mesmo não nas crenças judaicas, eram perseguidos e mortos, eram mandados embora no seu emprego e ficavam sem sustento. Sofriam difamações, injúria, eram levados à cadeia. Pedro escreve essa carta a este povo que sofria amargamente o fato de ser cristão. E quando a gente compara, a gente gosta de comparar aquela época com a época de hoje, nós costumamos a dizer, nós não sofremos nem um pouquinho do que eles sofrem. Até concordo, talvez seja assim, mais pesado ter vivido naquela época como cristão. Mas hoje ainda existe sofrimento para quem se denomina cristão. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem que vai trazer tranquilidade para a sua vida. Pelo contrário. A marca do peregrino, a marca do cristão, a primeira marca do cristão é ser rejeitado pelo mundo. O mundo não nos aceita. E Pedro vem desenvolvendo isso daí. Ele vai dizer, a origem de vocês não é a mesma deste mundo.
Enquanto esse mundo está ligado às suas raízes sanguíneas, enquanto esse mundo está ligado à raiz de Adão, à raiz pecaminosa, enquanto a família deste mundo está condenada à morte, a sua origem é outra. E a carta de Pedro ele fala isso lá no capítulo 1, no verso 3. Ele diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, ou nos deu um novo nascimento, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, nós nascemos do Espírito Santo, nós nascemos do sangue de Cristo. O nosso sangue não está o nosso sobrenome, mas o sobrenome de Deus. Esta é a pregação. Esta é a pregação que Isaías coloca lá, dizendo que o rebanho que estava perdido agora foi juntado pelo sangue de Cristo e colocado sob os pés de Deus. Este povo agora tem uma origem diferente. Nós somos diferentes do mundo. Eu nasci do Espírito e não da carne. Quem creu em nossa pregação? Quem foi que ouviu esta palavra? Pedro continua falando sobre essas questões, sobre o procedimento, sobre como que isso vai, como esse crente vai viver nesse mundo, e foi o que a gente viu domingo passado, e a gente pode ver isso lá no verso 10 do capítulo 4, ainda da carta de Pedro. Se você olhar comigo, você vai ver o resumo do que a gente falou domingo passado. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós nascemos de novo não para sermos prósperos ou para ganhar alguma vantagem em relação a isso, mas para o serviço. Assim sendo, servimos no nosso casamento, servimos no nosso trabalho, servimos como filhos e como pais, servimos como irmãos de igreja. A nossa vida aqui não é para trazer bem e prosperidade para quem somos, mas para quem está ao nosso lado, amando o nosso próximo. A nossa origem é Deus. O nosso procedimento, amor ao próximo. A pergunta novamente de Isaías é: quem creu nessa pregação? Quem ouviu essa pregação? Porque as coisas estão acontecendo e vocês estão se assustando como se fosse coisas anormais. O mundo começa a persegui-los e a falar mal de vocês, e vocês acham que isso é fora do comum. Acordem! Vocês não pertencem a esse mundo mais. Sendo assim, o mundo vos odeia. O mundo não quer mais vocês. Como diz um filósofo alemão, o cristianismo é a pior doença da humanidade. É assim que eles pensam de nós. Uma religião que ensina compaixão e amor, ensina fraqueza em vez de força, isso deve ser rejeitado. Assim dizem os estudiosos. Assim dizem os filósofos. E é isso que Pedro agora vai falar para esse pessoal. Não estranhem. Tenham consciência da origem de vocês. Prestem atenção de onde vocês são. Não esperem que nesse mundo vocês sejam prósperos em riqueza ou em aceitação. Pelo contrário, haverá perseguição. Porque esse mundo é corrupto, é impuro, ao contrário de vocês que são nação santa. Acompanhe comigo o verso 12 do capítulo 4, o texto que a gente leu agora. Pedro vai dizer da seguinte forma: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele diz: não se assustem, não se surpreendam. Esse estranheis a gente pode traduzir para isso. Não se assustem, não sejam pegos de surpresa com esse fogo que surge no meio de vocês. Eu não sei se Pedro aqui fazia uma referência ao imperador Nero. Acredito que essa carta foi escrita antes disso. Mas o imperador Nero promove uma perseguição aos cristãos ao ponto deles serem colocados em estacas no meio da rua e serem queimados vivos para iluminar a rua. O fogo aqui, para mim, que Pedro está se referindo, que acontece de forma literal,
nessa ocasião de Nero, exatamente o fogo que prova o ouro. O sofrimento que transforma o ouro em puro, em perfeito. E ele diz: não estranhem se no meio de vocês há sofrimento, há perseguição, há injúria, há não aceitação. Não estranhem que os seus amigos viraram as costas para você, porque você agora se diz cristão. Não estranhem porque no emprego eles não aceitem a sua palavra e te considerem uma pessoa desagradável no meio deles. Porque antigamente vocês participavam com eles em bebedices, em glutonarias, em prostituição. E agora vocês não fazem isso mais. É óbvio, eles não vão te aceitar mais. Isso que eu estou falando está um pouco atrás, lá na carta de Pedro. Pedro fala isso no capítulo 4. Aliás, no capítulo 3. O mundo não vos aceita. E isso vem para provar que você é um peregrino, que você é um marcado, que você é um cristão, que você é diferente do mundo. Essa consciência precisa estar na nossa cabeça. Nós temos que estar prontos a comunicar em amor, mas a nossa atitude e procedimento deve ser diferente, porque a nossa natureza é diferente. Eu nasci de novo ou não? Sou uma nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás ou não? O pecado já não é a minha raiz ou não? É incrível como a igreja hoje se mistura com a multidão. E nós não sabemos diferenciar quem é de Cristo e quem não é. Há poucas décadas atrás, eu posso falar até de anos atrás, você sabia exatamente quem era de Jesus Cristo. Você olhava para a pessoa e dizia: ó, aquele ali é crente. Eu não estou falando nem da roupa, gente. Não estou falando disso. Mas um jeito de agir. Ao ponto que alguns hoje usam dessa boa fama do protestante, dessa boa fama do crente, para dar golpes no mercado. Porque antigamente você podia confiar na palavra de um crente. Hoje já não é assim. O procedimento foi jogado de lado. Por isso não sofremos tanto. Por isso o mundo não nos aceita mais. Mas o meu coração pertence a Cristo. E se ele pertence a Cristo, eu não vou estranhar que as pessoas não aceitem a minha palavra, ou o meu jeito, ou o meu costume. E olha que eu estou falando de costume, não são regras e tradições de uma denominação. É tudo aquilo que eu falei domingo passado. De um marido que ama a esposa, de uma esposa que ama o marido, de um filho que respeita o pai, de um pai que educa o filho em respeito, de um empregado que se submete, mesmo sabendo que ele está sendo tratado de forma injusta, mas ele faz o seu trabalho, de um patrão que não rouba o seu empregado, mas paga em dia, de irmão de igreja que se cuida, que se ama, que se preocupa e não fala mal para ver o circo pegar fogo. É disso que eu estou falando. Não é de algo externo, mas de algo interno. Portanto, se somos assim, se vivemos assim, é claro que vai haver perseguição. Então temos que ter consciência da nossa origem. Sendo assim, não vamos ser pegos de surpresa. Podem esperar. Vai haver problemas. Ser de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Não significa que temos paz com o mundo. Olha o verso 13. Ao contrário disso, em vez de a gente ficar assustado com a situação, em vez de a gente ficar surpreso com a situação, a marca nossa é de alegria, de consciência, e aqui vai falar agora de alegria. Olha o verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Vocês têm que se alegrar no sofrimento que vocês passam, porque Cristo assim o fez. Participamos como Cristo desta purificação, deste crescimento, dessa paixão. Assim sendo,
somos felizes porque somos bem-aventurados. E eu gostaria de lembrar com vocês que está lá em Mateus capítulo 5, no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. É disso que ele está falando. Alegrem-se, porque vocês são bem-aventurados. Olha o verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sobre vós está o Espírito de Deus. Se alegrem agora no sofrimento, porque assim vocês vão poder exultar e se alegrar na volta do nosso Senhor. Se nos alegramos agora no sofrimento, muito mais nos alegraremos na volta do nosso Senhor. Na revelação da sua glória. Na revelação do seu poder. Essa palavra injuriados aí, ela pode ser traduzida por vários termos que nos dão consciência do peso dessa palavra. Injuriados a gente usa pouco hoje, talvez. Mas pode ser traduzido por maltratados, reprovados, insultados, perseguidos. Você já passou por alguma experiência nesse sentido? Por ser cristão? Se você passou por isso, não se assuste. É normal. Essa é a marca de alguém que é peregrino, de alguém que é cristão. É isso que Pedro está dizendo. O cristão tem consciência da sua origem, por isso não se assusta com as injúrias, as maltratações, as perseguições, os insultos que por acaso vão sofrer. A gente fica assustado, né, quando a gente vê aquele pessoal de laranja ajoelhado na praia lá no Oriente Médio e quando eles são degolados pelo simples fato de serem cristãos. Ou mesmo a missionária que foi para a China e quase 3 meses sem saber notícias dela, a agência missionária descobre que ela está numa cadeia, eles procuram resgatá-la, descobrem que ela está com todos os seus ossos quebrados por apanhar todos os dias, porque ela nunca chegou a negar Cristo. A gente se assusta com isso, né? Pedro está dizendo, não se assustem, se alegrem no sofrimento. Se alegrem com isso, porque quem se alegra com isso agora, muito mais se alegrará na volta de Cristo. Muito mais. Uma terceira marca nós podemos ver aqui. A primeira, a consciência de onde viemos. A segunda, a alegria. A terceira é uma fidelidade muito clara e evidente. Está aí no verso 15, olha comigo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Essa palavra sofra não é o mesmo que está lá em cima sobre o sofrimento de Cristo. É uma outra palavra. É uma palavra que pode ser traduzida por ser afetado, ou ser acusado, ser apontado. Seria mais ou menos o seguinte, que as pessoas não te conheçam por praticar coisas desse tipo. O nosso procedimento nos coloca longe de questões desse sentido. Que as pessoas não olhem para você e percebam você como um assassino. Mas o que é assassinato em si, na sua essência? De acordo com a nossa lei, é tirar a vida de alguém. De acordo com a Escritura, é muito mais do que isso. É mais grave, aliás, é mais abrangente. No sentido de você agir com dolo em relação a alguém. Se você xingar alguém, falar com ira em relação a uma pessoa. Ou seja, pessoas irascíveis, pessoas que xingam, pessoas que falam mal, podem ser enquadradas aqui. Que as pessoas não te conheçam por ser assim. Que você não seja afetado por esse comportamento seu. Ou ladrão. A gente só pensa ladrão em roubo de dinheiro, né? Desvio de verbas. Tem várias formas de roubar, não tem não?
Ontem nós tivemos aqui uma palestra para os jovens, e não foi só jovens, tinha muita gente aqui participando, foi muito gostoso, sobre roubo emocional. Roubo de vida, sedução. É defraudação emocional, não é isso, né, Leme? Defraudação emocional. De você fraudar uma pessoa para que você seja satisfeita, para que um vazio seja preenchido no seu coração. Isso não é roubo? Você tirar uma coisa de uma pessoa que não te pertence, seja o que for. Que as pessoas não apontem para você e te reconheçam assim. Malfeitor, isso aqui pode abranger muita coisa. Fazer coisas ruins. Tantas coisas que podem ser colocadas dentro desse quadro. E esse aqui é mais abrangente ainda. E aponta para nós de uma forma, nós cristãos, de uma forma que às vezes nos envergonha. Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Julgar. Olhar o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave no nosso olho. Se intrometer, ser intrometido na vida dos outros. Achar que você, por ser crente, tem que apontar o pecado de todo mundo sem reconhecer que você é pecador. Eu fiquei muito triste, às vezes fico envergonhado. Aquele ator morreu na quinta-feira. Foi na quinta? Acho que foi na quinta ou na quarta. Foi quinta, né? No mesmo instante, na internet, tinha um monte de crente apontando, dizendo que ele morreu por causa de pactos que tinha na novela do demônio. E ele morreu por causa disso. Somos rápidos para julgar, né? Para olhar o defeito um do outro. Para não respeitar a dor do próximo. Somos intrometidos. O cristão brasileiro, muitas vezes, é reconhecido por ser intrometido. Que a gente não seja reconhecido por isso. É isso que ele está dizendo. Não sofra por causa dessa fama ruim de vocês. Ou essa fama que vocês trazem por uma vida que vocês tinham lá atrás. Que as pessoas te conheçam pelo novo procedimento. Que as pessoas te conheçam pela vida em Cristo Jesus. Que as pessoas te conheçam por ser cristão, por ser um peregrino. Que a marca esteja em vocês. E que marca seria essa? Como eu disse, consciência da minha origem, alegria pela minha situação e fidelidade no meu agir. E é isso que está no verso 16. Mas, se sofrer, sofra como cristão. E disso não se envergonhe. Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se for para você parar na cadeia, é porque você pregou Jesus Cristo. E não porque você matou, roubou, se intrometeu onde não devia. Não tem problema ir para a cadeia. Desde que você vá porque você é um cristão. O problema não é a cadeia. O problema não é ser apontado por ser cristão e ser maldito por isso. O problema é quando as pessoas que apontam para você têm razão. É quando a justiça te condena e ela tem razão. Eu fico envergonhado quando nós temos pessoas que se dizem cristãs e evangélicas no nosso congresso e estão envolvidas em maracutaias, em corrupção. E as pessoas apontam para eles e dizem, vocês são ladrões. E as pessoas têm razão quando elas dizem isso. Que isso não aconteça com a gente. Que tenhamos fidelidade no nosso agir. Que glorifiquemos a Deus e não nos envergonhemos com a situação, mesmo que ela seja vergonhosa. Não é a sua fama aqui, mas é o seu proceder. Você pode até ser acusado. Você pode até ir parar na cadeia. Mas que seja para a glorificação do nome de Deus tudo o que você faz. Tudo. Que o seu crime seja ser cristão. Assim como é daqueles que foram degolados na praia lá no Oriente Médio. Sabe por que eles são mortos?
Muitos deles, não aqueles que apareceram na internet, talvez outros países mais ao norte da África. Você sabe por que eles são mortos? É porque eles são criminosos. Porque naquele país a lei diz que só pode haver uma religião. E eles não seguiram Maomé. Eles são criminosos. Eles obedeceram à lei. Que seu crime seja esse: a pregação de Jesus Cristo. Você acha que no Brasil a gente não corre risco em relação a essas coisas? Observe o movimento da aprovação das leis do nosso país. De proibir, por exemplo, nas escolas, a possibilidade de você apresentar um material confessional dizendo que você crê no criacionismo e não no evolucionismo. A liberdade de expressão não é para existir mais. E o professor que fizer isso pode ir para a cadeia. Sobre as leis homofóbicas, por exemplo, o casamento homossexual vai ter que ser permitido em várias questões, em várias situações. E várias outras questões que a gente tem que começar a pensar. Que seu crime seja ser cristão. Que a sua fidelidade esteja com Cristo em primeiro lugar. Consciência de onde viemos, alegria com a nossa situação e fidelidade no nosso agir. Olha comigo o verso 17. Nós vamos ver a quarta marca do peregrino, a quarta marca do cristão aqui. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Aqui ele está colocando bem claro que o juízo começa pela casa, a purificação começa pela casa. Deus vai começar a tirar a injustiça da terra por sua igreja. Se Deus não pesa a mão numa vida de pecado, se você está numa vida de pecado e Deus não pesa a mão sobre você, meu irmão, é muito séria essa situação. Porque o crente verdadeiro, quando ele começa a pecar, Deus pesa a mão de um jeito que ele percebe que Deus não quer que ele vá por aquele caminho. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu sou muito cuidadoso com as leis de trânsito. Eu tenho medo de ser pego errado no trânsito. Eu não sei de onde veio isso, mas eu sempre tive esse medo. Às vezes a gente vai relaxando, aí vem uma multa e te coloca na linha de novo. Lá em Porangatu, é uma cidade que eu morei, de 2007 a 2009, tem um lago no centro da cidade. Uma lagoa, na verdade. Era uma lagoa bem bonita, tinha muitos jacarés, aqueles jacarezinhos pequenininhos, tartarugas, e a gente passeava em volta dessa lagoa lá. Uma cidade muito quente, mas gostosa de se viver. E nessa praça a gente sempre tinha uma avenida de mão dupla do lado de cá, que a gente dava a volta e ia para nossa casa. Saía da igreja, dava a volta e ia para nossa casa. Mas todo final de semana, eles inventavam de fechar aquela praça para fazer festa para os jovens. Tinha muito jovem naquela praça. Eles fechavam, e aí você saía da igreja, você tinha que dar a volta em toda a lagoa. Porque era contramão você passar pelo outro lado. Você dava a volta em toda a lagoa para chegar em casa. Era uma volta imensa. Bom, nesse dia, num dia específico, a Juliana estava passando muito mal. Com muita cólica, passando muito mal. E eu falei, eu não vou dar a volta nessa lagoa, não. Eu vou pegar a contramão. Todo mundo fazia isso na cidade. Uma cidade de 40 mil habitantes. Eu nunca ouvi falar de alguém levando multa naquela cidade. Eu vou e pego o caminho errado. Pego a contramão. Para minha esposa, a gente chegar mais rápido, minha esposa ser atendida. Não tinha os guardinhas lá parando o pessoal para multar? Naquele dia. Eu cheguei em casa com tanta raiva de Deus. Porque eu ganhava muito pouco naquela época. Uma multa dessa ia metade do meu salário. Falei, Deus, mas por que o Senhor faz isso comigo? Eu estava voltando da igreja, o Senhor põe uns guardas lá. Nessa cidade ninguém recebe multa, todo mundo anda errado. Motoqueiro sem capacete, motorista sem cinto de segurança, todo mundo anda na contramão. Eu faço uma vez e o Senhor faz isso comigo? Aí o sangue baixou, fui me acalmando. Aí eu comecei a pensar, se Deus fez isso comigo, Ele está cuidando de mim. Ele não quer que eu faça coisas erradas. Essas coisas vêm para colocar a gente no trilho de volta. E se há muito sofrimento na sua vida, comece a observar. Às vezes é Deus tentando cuidar de você.
Às vezes é Deus falando no seu ouvido para você mudar algumas coisas que você está fazendo errado. Ele começa a justiça pela sua casa, para mostrar para esse mundo que o procedimento da casa de Deus é diferente do mundo. A marca do cristão é essa, é ser diferente. E eu vou continuar tendo que dar a volta na lagoa, porque é isso que é o certo. Independente se vai demorar ou não. É assim que temos que agir. E como agir desse jeito? Olha só o verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Primeiro vamos ver essas duas perguntas aqui. Primeiro ele diz, qual será o fim daqueles que não estão sendo julgados ou que não estão sendo corrigidos nessa vida? Se a gente vai para Romanos, nós vamos perceber Deus deixando esse pessoal se envolver na lama cada vez mais. Porque o dia do julgamento deles não chegou. Se nós aqui em terra passamos por dificuldade, se o nosso caminho é estreito e apertado, ao ponto de deixarmos muita coisa para trás, aqueles que estão no caminho largo, imagina o que eles vão sofrer ao final de tudo. É essa a pergunta de Pedro. Se hoje sofremos em salvação, imagina aqueles que não são salvos. Ele pergunta isso duas vezes. No verso 17 e no verso 18. Ele fala em relação ao julgamento, o fim daqueles que não obedecem ao evangelho. E no verso 18, onde vai comparecer o ímpio? Onde o pecador vai comparecer? Ele vai estar diante do trono de Jesus Cristo para ser julgado. E aí nós vemos a nossa marca, qual deve ser. No verso 19. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa palavra encomendem, a gente fica um pouco com dificuldade dela por conta do catolicismo, né, que faz a encomendar a alma depois do morto, né? Então que tradução que a gente pode trazer aqui para entender isso melhor? Entrega. Confia. A gente canta um cântico, inclusive, se derrame. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus conduzir em fidelidade a sua vida, porque o nosso Criador é fiel. Deixa Ele conduzir na prática do bem. Nós tentamos resolver os problemas da nossa vida, nós tentamos consertar as coisas que estão estragadas, sem ter poder para isso. Deixa Deus conduzir. Às vezes o sofrimento que você está passando não tem uma resposta imediata. Talvez nunca terá uma resposta. E você vai sofrer dia após dia tentando resolver isso. Entregue na mão de Deus a sua vida. Confie nele. Você vai ser uma pessoa bem mais leve com isso, com toda certeza. Com toda certeza. As 4 marcas estão aí. Primeiro, a consciência de onde viemos, crendo na pregação. Cristo morreu, derramou seu sangue e nos deu um novo nascimento no Espírito Santo. Eu tenho consciência que a minha natureza não é a natureza do pecado, do mundo. Sou diferente do mundo. Tenho consciência disso. Portanto, tenho alegria na minha situação, mesmo que ela seja de perseguição, mesmo que ela seja ruim. Essa é a segunda marca. Consciência, alegria. A terceira, fidelidade no agir, no procedimento, honestidade, sinceridade, diferença no mundo que admira a mentira. E a quarta marca, confiança no juízo de Deus. Confiar no julgamento de Deus. Se eu estou sofrendo hoje é porque Deus tem o melhor para mim. Eu não sei o final desse caminho. Eu não sei como vai ser o final dessa história. Eu só sei que Cristo vai voltar. E eu participarei dessa glória em alegria. E é por isso que diz lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se, vivam Cristo Jesus.
O crente, ele não se assusta com a situação. Ele tem consciência que Deus está com ele. O crente está alegre, sim, mesmo quando chora. Ele é fiel no seu agir, mesmo que a situação esteja difícil, ele não vai mudar. E por fim, ele confia que Deus proverá. Deus vai dar o bom encaminhamento em tudo. Essa é a nossa marca. Assim a gente reconhece um cristão. E não pela roupa dele. E não pelo culto que ele frequenta. Mas por quem ele é. É por isso que a gente pode, em situações extremamente difíceis, extremamente complicadas, como por exemplo uma cadeia, que eu dei aqui o exemplo, encontrar ali peregrinos, encontrar ali irmãos nossos. Nós podemos ver pessoas caminhando por essa terra, esperando o dia de Jesus Cristo. Essa é a nossa marca. Lembrem-se de quem vocês são. Todo domingo eu tenho falado isso. Lembrem-se de quem vocês são. O mundo odeia vocês. Alegrem-se com a vossa situação. Cristo já te salvou. Sejam fiéis em vosso proceder. O nosso testemunho é para a glória de Deus. E por fim, confie na justiça de Deus e pratique o bem. Somos peregrinos, estamos de passagem e vamos prestar contas para o nosso Pai daqui a pouco tempo. Que isso seja a sua marca. Que essa é a marca que você pode deixar nesse mundo. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao nosso Deus em louvor.
amado, te louvamos, ó Pai, por tua palavra. Que possamos, ó Pai, ter o consolo do Senhor em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, perceber que o Senhor está no controle de todas as coisas e nunca faltou esse controle. O Senhor sempre esteve na direção. Que possamos confiar na sua palavra. Que possamos confiar, ó Pai, no que o Senhor tem dado a nós. Muitas vezes nós queremos controlar a situação porque esquecemos da sua pregação. Esquecemos, ó Pai, que Cristo já resolveu o maior dos nossos problemas na cruz. Esquecemos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado vida e vida plena em Cristo Jesus. Esquecemos, Pai, que Cristo sofreu muito mais do que nós para que possamos hoje falar de boca cheia. Temos vida e vida em Deus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor mude o nosso viver, que o Senhor corrija as nossas atitudes, que o Senhor mostre, ó Pai, que somos nação santa. E que a partir disso possamos pregar esse evangelho. Caminhar, ó Pai, cooperando para que a obra cresça e cresça cada vez mais. Amando aqueles que precisam ouvir dessa palavra lá fora. Independente, ó Pai, de quem são. Temos que falar do evangelho. Temos que falar de Cristo Jesus. E só podemos fazer isso, ó Pai, se tivermos autoridade no nosso proceder. O mundo está com sede de justiça. O mundo está com sede, ó Pai, da palavra da verdade. As pessoas querem ouvir a verdade. Mas eles nem sabem o que significam isso mais. Eu peço que o Senhor coloque, ó Pai, esse padrão no nosso coração. E que possamos olhar para frente, ó Pai, de forma firme e verdadeira. Entendendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que não há como viver sem Ele. A morte é certa. A morte é o caminho de todos nós. E não há outra saída a não ser Jesus Cristo. Que essa mensagem venha aos ouvidos de todos e que possamos nos alegrar porque hoje estamos salvos. Que possamos nos alegrar porque amanhã estamos salvos. Em Cristo Jesus, vamos exultar a volta do nosso Senhor. Eu peço, ó Pai, faça a nossa igreja, faça o nosso povo, faça a nossa cidade reconhecer Jesus como Senhor. Ele é a justiça, Ele é a verdade que queremos, Ele é a vida que precisamos. Eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.